Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a maior batalha travada durante a Segunda Guerra Mundial. Ocorreu entre os exércitos alemão e soviético de julho de 1942 a fevereiro de 1943 e resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. O esforço gigantesco realizado pelos soviéticos e o esgotamento da força dos exércitos alemães resultaram em uma vitória soviética fundamental para o destino do conflito. A batalha travada em Stalingrado foi parte da Operação Barbarossa, iniciada pelos nazistas em junho de 1941. A Operação Barbarossa organizou a invasão da União Soviética com 3 grandes alvos: a cidade de Leningrado, Moscou, capital da União Soviética, e o Parque Industrial da região de Stalingrado. A Operação Barbarossa visava a conquista da União Soviética de maneira fulminante nos moldes do que havia acontecido na França. No entanto, o fracasso da Alemanha nesse sentido fez com que os conflitos da União Soviética se estendessem e se tornassem o principal fronte de batalha dos alemães. O rápido avanço inicial transformou-se em um avanço lento e penoso. Em meados de 1942, a cidade de Stalingrado tornou-se um objetivo fundamental para Adolf Hitler. A cidade era um parque industrial importante da União Soviética, ficava às margens do rio Volga e era a porta de entrada para a região do Cáucaso, rica em minério e petróleo. A Batalha de Stalingrado iniciou-se oficialmente no dia 17 de julho de 1942. A aproximação das forças nazistas da cidade resultou em uma evacuação desesperada por parte da população, que cruzava o rio Volga na direção leste da Rússia. O comando das forças alemãs em Stalingrado foi atribuído a Friedrich Paulus. O ataque alemão à cidade de Stalingrado iniciou-se com pesada carga de bombardeios pela Luftwaffe, aviação de guerra alemã. Os ataques alemães transformaram parte da cidade em ruínas. O primeiro grande ataque terrestre dos alemães ocorreu no dia 13 de setembro, após Friedrich Paulus receber uma ordem de Hitler que estipulava um prazo para a conquista de Stalingrado. A conquista de Stalingrado transformou-se em uma obsessão de Hitler, que mobilizou diversos recursos, concentrando-os nos ataques contra a cidade. Isso prejudicou severamente o esforço de guerra alemão em outros frontes de batalha. Outra decisão controversa tomada por Hitler foi considerada crucial para o fracasso das forças alemãs: estender a linha do exército alemão por uma distância muito vasta. No lado de Stalin, a defesa de Stalingrado também foi considerada crucial e foi entregue para o major-general Vasily Chuikov. O major-general soviético sabia que a defesa da cidade deveria acontecer a todo custo e, quando questionado por Khrushchev, comissário do Partido Comunista na região, respondeu: defenderemos a cidade ou morreremos tentando. Além disso, durante a batalha, uma ordem expressa de Stalin era a de impedir o crescimento do derrotismo nas forças soviéticas. Assim, todos os soldados que recuassem ou desertassem seriam sumariamente executados. Estima-se que durante a batalha travada em Stalingrado cerca de 13.500 soldados soviéticos foram executados como traidores. Os combates travados em Stalingrado foram sangrentos, e os relatos reforçam a situação infernal vivida por aqueles que moravam e lutaram na cidade. Os combates eram travados rua a rua, disputando casa a casa, quarteirão a quarteirão. Os relatos soviéticos diziam que Stalingrado era um lugar 10 vezes pior que o inferno, ou que a destruição lá encontrada era muito pior do que a esperada. A situação das forças soviéticas em Stalingrado foi desesperadora, e os soviéticos estiveram à beira do colapso. Eles resistiram graças à chegada diária de armamentos e novos soldados, que todos os dias cruzavam o rio Volga às pressas. A situação era tão desesperadora que por vezes os reforços viram-se obrigados a cruzar o rio durante o dia, tornando-se alvos fáceis para os aviões alemães. A estratégia montada pelos soviéticos, apesar de desorganizada, surtiu efeito. Chuikov optou por encurtar as distâncias entre as linhas de fogo alemã e soviética. Além disso, as ruínas espalhadas pela cidade dificultavam o avanço dos alemães e de seus blindados.
A condição de combate rua a rua também foi um fator de dificuldade para os alemães, pois impedia maiores movimentações e ataques estratégicos nos flancos. Duas ofensivas soviéticas foram organizadas na virada de 1942 para 1943 e tiveram sucesso em expulsar os alemães de dentro da cidade. Houve ainda uma terceira ofensiva, que não obteve sucesso. De qualquer maneira, as ofensivas soviéticas conseguiram expulsar os alemães do perímetro da cidade e encurralaram as tropas lideradas por Friedrich Paulus. Friedrich Paulus solicitou autorização de Hitler para recuar, no entanto, sua solicitação foi negada. A força de Paulus, que consistia em cerca de 200.000 soldados exaustos pelo esforço de guerra, foi então condenada pela negativa de Hitler. Outra força alemã na região, liderada por Erich von Manstein e incapacitada de continuar resistindo, recuou. A rendição dos soldados alemães que haviam permanecido em Stalingrado aconteceu em 2 de fevereiro de 1943. Após meses de combates ferozes, os soviéticos ergueram-se como vitoriosos. Os alemães derrotados deram início à sua decadência, que se estendeu até 1945. Ao todo, cerca de 2 milhões de pessoas morreram durante os combates travados em Stalingrado.